Olá, pessoal. Vamos responder aqui mais duas questões de raciocínio lógico. Hoje eu trouxe para vocês mais duas questões que caiu na prova da Polícia Militar do Distrito Federal em 2018. Foi realizada pelo Instituto IADES, que é o mesmo instituto a mesma banca que vai fazer a prova da Polícia Militar do Pará, tá? Eu estou dando uma ênfase nas questões dessa banca, porque é a mesma que vai realizar o concurso do Pará, e eu prometi aí para os meus seguidores que eu vou preparar uma estratégia de questões voltada para o edital desse concurso, no que se refere à disciplina de raciocínio lógico, tá? Hoje essas duas questões abrangem o item de lógica sentencial ou proporcional, tá? Está lá no seu edital, veja lá e confira. Vamos às questões agora, tá bom? Então, pessoal, vamos à questão, né? Essa é uma questãozinha da prova da Polícia Militar do Distrito Federal, foi realizada pelo Instituto IADES em 2018, que é a mesma banca que vai fazer aí a sua prova da Polícia Militar do Pará, certo? E o que é que diz a questão? A questão diz o seguinte: se todos os músicos são sedentários e nenhum sedentário joga futebol, é verdade que algum músico não é sedentário. Algum músico joga futebol. Letra C. Nenhum músico joga futebol. Letra D. Nenhum músico é sedentário. Algum sedentário joga futebol. Tá, vamos analisar. Ele disse que todos os músicos são sedentários. Nós temos aqui dois conjuntos. O conjunto dos músicos e dos sedentários, tá? Mas onde nós vamos localizar esse conjunto? Quando eu uso a palavra todos, quando eu digo que todos os músicos são sedentários, então, pessoal, significa dizer que o conjunto dos músicos está todo dentro do conjunto de sedentário, porque ele não falou alguns músicos são sedentários. Se ele fala alguns músicos são sedentários, teria um conjunto assim, ó, fazendo uma intersecção, e aqui alguns músicos também seriam sedentários, mas não é o caso. Ele falou que todos os músicos são sedentários, então todos os músicos estão aqui nesse conjunto menor, que faz parte do conjunto maior de sedentários, tá? Então, que fique bem claro isso. E o que ele continua afirmando? E nenhum sedentário joga futebol. Então, a partir dessas informações, a gente vai procurar a alternativa correta, tá? Então, na letra A, ele diz assim: algum músico não é sedentário. Tem possibilidade, pessoal? Antes de qualquer coisa, ele já disse aqui no início, todos os músicos são sedentários. Todos os músicos são sedentários. Então, algum músico não é sedentário? Não pode ser essa, né? Aqui já está fácil, não tem condição. Algum músico joga futebol. Vamos ver. Ele disse, todos os músicos são sedentários. Nenhum sedentário joga futebol. Nenhum sedentário joga futebol. Então, se todo músico é sedentário, ó, todo músico está aqui, ó, os músicos estão aqui, estão dentro do conjunto maior de sedentário. Então, todo músico é sedentário. E a questão já disse, nenhum sedentário joga futebol. Logo, não tem nenhum músico que vai jogar futebol, porque todos eles são sedentários, tá? Vamos ver. Vamos pular a letra C, vamos para a letra D. Nenhum músico é sedentário. Todos os músicos são sedentários, isso já está dito no início daqui da questão. Todos os músicos são sedentários. Todos os músicos, olha, todos os músicos são sedentários, tá? Então, quando eles nenhum músico é sedentário, não é difícil, tá totalmente fora. Aí, na letra E, diz, algum sedentário joga futebol. Veja que é o enunciado da questão, tem que ficar atento. Ele falou, se todos os músicos são sedentários e nenhum sedentário joga futebol. Nenhum sedentário joga futebol. Tá? Então, algum sedentário joga futebol, letra E, está fora. Que a questão já disse, nenhum sedentário joga futebol. Tá? E na letra C, ele disse, nenhum músico joga futebol.
Essa é correta. Nenhum músico joga futebol. Por que que nenhum músico joga futebol? Porque todo músico é sedentário. Ó. Todos os músicos são sedentários. E aí, a questão afirma, nenhum sedentário joga futebol. Tá? Certo? Nenhum sedentário joga futebol. Então, se o músico é sedentário e nenhum sedentário joga futebol, logo nenhum músico joga futebol. Essa é a resposta da nossa questão. Não é uma questão difícil, pessoal. É só atenção, tá? Só tem um pouco de atenção. Então, essa é a questãozinha de hoje que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aguardo vocês aí na próxima questão. Então, pessoal, vamos aí à segunda questão. É mais uma questão da prova da Polícia Militar do Distrito Federal de 2018, que também foi realizada pelo Instituto IADES, que é a banca que vai fazer o seu concurso da Polícia Militar do Pará, tá? Vamos lá. O que diz a questão? Se é verdade que alguns candidatos são preguiçosos e que nenhum filho único é preguiçoso, então é necessariamente verdade que, letra A, alguns candidatos é filho único. Letra B, nenhum candidato é filho único. Letra C, algum candidato não é filho único. Letra D, algum filho único é candidato. E letra E, nenhum filho único é candidato. Bom, essa é uma questão que a gente resolve através de conjunto, tá, pessoal? Fica muito mais fácil para poder entender o raciocínio. E vamos lá analisar. Ele fala que se é verdade que alguns candidatos são preguiçosos e que nenhum filho único é preguiçoso. Primeira coisa é você identificar quantos conjuntos nós temos aqui. Ele falou em candidato, preguiçosos e filho único, tá? Filho único. Então, nós temos 3 conjuntos. Então, a gente tem algumas palavras que a gente tem que ter toda a atenção, porque faz toda a diferença, que é alguns e nenhum. Vejam que aqui ele falou, se é verdade que alguns candidatos são preguiçosos, tá? Alguns candidatos são preguiçosos. Isso significa o quê, pessoal, em conjunto? Alguns candidatos são preguiçosos. Essa palavra, quando fala alguns, referindo um conjunto com o outro, significa dizer a intersecção, os elementos em comuns. Ou seja, quando ele diz, tem algum candidato que é preguiçoso, ou seja, além de ele ser candidato, ele também é preguiçoso. Ou seja, e a mesma coisa para o preguiçoso, tem preguiçoso que é candidato. Então, onde é que estão esse pessoal? Estão aqui, ó, pessoal. Eles estão aqui nessa intersecção. Aqui eu tenho o conjunto dos preguiçosos, aqui eu tenho o conjunto do candidato. Mas dentro desse conjunto do candidato, ele faz uma intersecção com os preguiçosos, que é justamente aqueles candidatos que são preguiçosos ou os preguiçosos que são também candidatos. Eles estão aqui, ó, onde eu estou marcando aqui, tá? Certo. Então, alguns em conjunto é a intersecção, são os elementos em comuns, tá? Tudo bem. E nenhum, pessoal. A questão diz, nenhum filho único é preguiçoso. Ou seja, ele já afirmou. Quando ele fala nenhum, significa dizer que esse conjunto, ele não faz intersecção com esse conjunto que ele se referiu, ele não toca nesse conjunto, ele está totalmente fora, tá? Então, o conjunto de filho único, ele veja que a questão, nenhum filho único é preguiçoso. Então, em relação filho único com preguiçoso, não tem nenhuma relação entre eles, tá? Totalmente fora, não tem nenhum filho único que é preguiçoso, logo não vai ter nenhuma intersecção aqui, nem está dentro, ele está totalmente fora, certo? E em relação aos candidatos, ele não fez nenhuma referência em relação ao terceiro conjunto, que é filho único, mas ele fez em relação ao preguiçoso. Você já sabe que filho único não tem relação com o preguiçoso, porque a questão já disse, nenhum filho único é preguiçoso, tá? Mas e em relação aos candidatos? Não sei, mas eu sei as possibilidades. Quais são as possibilidades? Eu tenho a possibilidade do conjunto de filho único fazer aqui uma intersecção com o candidato, né? Então eu localizaria ele aqui. Aí nesse caso teria aqui a intersecção, teria filho único, que também seria o candidato, ou vice-versa, candidato que seria o filho único. Eu teria a possibilidade de colocar ele aqui dentro do candidato de apenas candidato, não entraria aqui os candidatos preguiçosos.
Ele poderia estar localizado entre esse aqui. Aí você iria afirmar que todos os filhos únicos seriam candidatos, tá? Mas estou falando de possibilidade. E tem também a possibilidade do filho único ficar fora do conjunto de candidatos. Nenhum filho único ser candidato, tá? Mas nós estamos falando das 3 possibilidades, tá? A questão não afirmou nada disso. Mas nós temos que desenhar essas possibilidades para poder interpretar as respostas, tá bom? A gente vai desmarcar aqui para ficar melhor, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar as questões. A letra A diz, algum candidato é filho único. A questão pergunta se é necessariamente verdade que... Eu posso dizer que é necessariamente verdade que tem algum candidato que é filho único. Está aqui o conjunto de candidatos e aqui estão as possibilidades de filho único. A questão não disse nem que é nem que não é, então não fez nenhuma referência. Então, mas ela pergunta se é necessariamente verdade. Então, não posso afirmar isso. Que se eu pudesse afirmar, seria esse conjunto aqui, ó, que estaria fazendo a intersecção filho único com candidato, mas não posso afirmar, tá? Então, é uma questão que eu não posso necessariamente dizer que é verdade, eu descarto. Ele fala assim, nenhum candidato é filho único, será? Não posso afirmar necessariamente, seria essa possibilidade aqui, tá, pessoal? Que o conjunto filho único está totalmente fora do conjunto aqui de candidatos. Mas não posso dizer verdadeiramente, necessariamente verdade, que nenhum candidato é filho único, porque a questão não fez nenhuma referência, tá? Eu desenhei aqui as possibilidades para poder interpretar as questões. Vamos pular a letra C e vamos para a letra D. Algum filho único é candidato. Tem algum filho único que é candidato? Seria essa possibilidade aqui, seria esses aqui, ó, que está nessa intersecção. Mas não posso afirmar isso verdadeiramente porque a questão não disse nada. Isso aqui foi só uma possibilidade, tá? Então, vamos descartar. Certo? Vamos analisar a letra E. Nenhum filho único é candidato. Nenhum filho único é candidato. Cai naquela mesma situação. O filho único está aqui, seria uma possibilidade. Se ele estivesse totalmente fora, seria possível. É possível, mas não é verdade. Não posso afirmar que é verdade, porque a questão não falou nada disso. Agora a questão falou, nenhum filho único é preguiçoso, tá? Agora aqui ela falou isso, tá? Aí vamos à letra C, diz, aqui só você descartando, você já sabe que a correta é a letra C, mas vamos entender por que ela está correta. Algum candidato não é filho único. Tá. Por que eu posso afirmar isso, pessoal? Eu acabei de falar que eu não posso afirmar que algum candidato é filho único, que algum filho único é candidato, tá? E por que eu posso afirmar verdadeiramente que algum candidato não é filho único? Posso. Porque a questão diz o seguinte, vamos analisar comigo aqui. A questão diz, se é verdade que alguns candidatos são preguiçosos, ou seja, tem alguns candidatos que são preguiçosos, e nenhum filho único é preguiçoso. Vejam bem, eu tenho um candidato aqui que são também preguiçosos. Então, esses candidatos que são preguiçosos, que eles estão aqui nessa intersecção, ele não é filho único, eu posso afirmar verdadeiramente, porque a questão diz que nenhum filho único é preguiçoso. Vocês entenderam? Por que eu posso afirmar verdadeiramente? Porque a questão diz, nenhum filho único é preguiçoso. Então, esses candidatos que são preguiçosos, que são candidatos e também são preguiçosos, eles não podem ser filho único. Então tem algum candidato que não é filho único, que são exatamente esses. Por isso, a nossa letra C está correta. Vocês entenderam, pessoal? É muito bacana esse tipo de questão. É só analisar. A dica que eu dou é que quando a questão ela não faz referência com outro conjunto, igual ela fez aqui, com o filho único em relação ao candidato, mas ela fez em relação ao preguiçoso. Você não poderia, essas mesmas possibilidades que você jogou aqui para candidato, você não poderia fazer em relação a preguiçoso, porque a questão já disse que nenhum preguiçoso é filho único, então não tem nenhuma relação. Mas quando ela não diz nada em relação ao outro, é preciso você desenhar as possibilidades. Se ela não tivesse dito, quais seriam as possibilidades, né? Para você poder interpretar a questão, porque senão você dificilmente vai acertar, tá bom?
Então, essas duas questões que eu trouxe hoje para vocês, né? Espero que vocês estejam gostando. Eu devo falar para vocês que eu me empenho muito, pessoal, para procurar as questões, para gravar. Eu não sei se vocês sabem, eu sou auditora do Banco da Amazônia, eu tenho uma carga horária de 6 horas, não é uma tarefa fácil, a gente acaba extrapolando um pouco, porque tem que estudar. Então, mas eu faço isso com muito amor, eu adoro fazer isso. Eu fico imaginando assim, a pessoa entendendo uma questão, pegando uma questão que era exatamente o que ela estava querendo resolver, uma questão que ela estava com uma dúvida. Isso é muito bom, pessoal, muito gratificante, tá? Então, eu espero que vocês gostem, vocês deixem um comentário aí no canal, digam se estão gostando. Se vocês querem que eu aborde um outro assunto do edital, com prioridade, pode colocar que eu faço também, tá? E para você que me acompanha aí no YouTube, dá um joinha no canal, compartilha, se inscreve. Me ajuda a encontrar esse pessoal que estuda para concurso público, pessoal, porque esse é o público que vai consumir esse conteúdo, tá bom? E para você que me acompanha no Instagram, curte, compartilha também, tá? E eu aguardo você aí no próximo vídeo.